Carl Jung não era pastor, teólogo, pregador ou líder espiritual. Ele era, antes de tudo, um psiquiatra, um cientista da alma humana, um estudioso das profundezas da psique. Contudo, ao longo de sua jornada, ele chegou a uma conclusão que transcende tempo, cultura e religião. A imagem de Deus está inscrita na alma humana. Para Jung, Deus não era apenas uma crença, mas uma realidade viva no inconsciente. Não algo externo, mas algo interno, que se manifesta em símbolos, sonhos, na consciência e até nas crises. É algo que nos chama à verdade e, se ignorado, nos consome em silêncio. Em uma época em que a ciência buscava eliminar qualquer traço de espiritualidade, Jung teve a coragem de afirmar: Deus é uma das ideias mais poderosas que já habitaram a mente humana e, como tal, age com força real sobre a vida de uma pessoa. O que ele queria dizer com isso? Que o divino não está distante, está presente, ativo e interno, não limitado por doutrinas, mas acessível por experiências profundas da alma. Para Jung, encontrar Deus é, antes de tudo, lembrar-se de quem. Você, Jung, chamava esse processo de individuação, o ato de tornar-se quem se é na essência. Segundo ele, isso só é possível quando nos conectamos com o self, o centro da alma, o ponto mais profundo da psique. E esse self, para Jung, é a centelha divina em nós, o ponto onde o humano e o eterno se encontram. Por isso, para ele, não bastava estudar o comportamento. Era preciso entender a alma, pois é nela que Deus se manifesta ou se cala. E quando se cala, o vazio toma conta, a ansiedade aumenta, a identidade se perde. Jung dizia que o maior sofrimento do século XX seria a perda de sentido. E hoje, ao redor, milhões se distraem, mas não se conhecem. Milhares produzem, mas não se conectam. Há corpos ativos, mas almas adormecidas. É por isso que, para Jung, a cura profunda começa com uma pergunta: qual é a imagem de Deus que vive em você? Todos nós temos uma, mesmo que inconsciente, mesmo que deformada por traumas, medos ou doutrinas rígidas. Para alguns, Deus é julgamento. Para outros, silêncio. Para outros ainda, ausência. Mas Jung descobriu algo radical. Quando a imagem interior de Deus está distorcida, toda a vida emocional se desequilibra. Porém, quando essa imagem é restaurada, a alma floresce. E essa restauração não vem de fora de sermões decorados ou regras impostas. Ela acontece no silêncio, no confronto interno, na busca honesta e, muitas vezes, na dor. Foi Jung quem escreveu: a experiência religiosa mais autêntica geralmente começa quando tudo o que era certeza se desfaz. É no colapso que a alma começa a escutar. É na escuridão que a luz interior começa a se manifestar. Por isso, ele via o inconsciente como algo sagrado, não apenas um depósito de memórias reprimidas, mas um templo vivo onde símbolos, arquétipos e imagens do divino se expressam para quem tem olhos para ver. Você já parou para se perguntar qual voz tem guiado sua vida? Será que você anda tentando controlar tudo com a mente racional? E, ao fazer isso, afastou-se do ponto mais profundo de orientação, o Deus que habita dentro de você? Para Jung, reconectar-se com essa presença interior era um ato de coragem espiritual, pois não é confortável, imediato ou garantido, mas é real e muda tudo. Quando você acessa esse Deus interno, algo muda em sua postura. Você começa a agir menos por medo e mais por verdade, menos por comparação e mais por missão, menos por obrigação e mais por sentido. Você começa a perceber que há algo maior te guiando por dentro, uma força que não precisa gritar porque sussurra com autoridade, uma direção que não força, mas atrai com propósito. É nesse ponto que muita gente acorda pela primeira vez, porque finalmente entende que Deus nunca esteve distante, sempre esteve ali dentro, esperando ser ouvido. Se esta mensagem está despertando algo dentro de você, talvez não seja coincidência. Talvez seja Deus sussurrando de novo: eu estou aqui, eu sempre estive. Agora que você silenciou, o mundo consegue me ouvir? Jung observava que mesmo nas culturas mais distantes e antigas, sempre havia uma figura central, um símbolo, uma energia.
um guia espiritual. Ele chamou esse centro de self. Mas o self não é o eu superficial que se apresenta ao mundo. Não é o ego, nem a imagem que você mostra nas redes sociais. É algo mais profundo, mais antigo, mais sábio. É o centro da alma, a bússola silenciosa, a voz que insiste mesmo quando tudo parece ruir. Para Jung, o self é a representação de Deus dentro de nós, não uma ideia que aprendemos, mas uma presença que existe desde sempre. Está nos sonhos que nos acordam com um recado, na intuição que nos impede de cometer erros, nas coincidências que parecem roteiros divinos, na inquietação que sentimos quando vivemos uma vida que não é nossa. Enquanto o ego quer manter o controle, o self nos convida à rendição. Enquanto o ego busca a aprovação, o self nos chama à autenticidade. Enquanto o ego constrói muros, o self derruba defesas para que a verdade se revele. Jung dizia, o self é como uma centelha de Deus no centro da psique. Ele não impõe, não grita, ele chama. Ignorar esse chamado tem um preço. É o vazio existencial, o cansaço sem motivo, a vida aparentemente bem-sucedida, mas que parece sempre faltar algo. Muitas vezes a doença, a crise, a perda ou o colapso emocional não são inimigos, mas chamadas do self para que a alma volte ao centro. É Deus dizendo, você se perdeu de si mesmo. Agora é hora de voltar. Mas voltar exige coragem, porque o self não é confortável. Ele confronta, pede silêncio, questiona padrões que o ego chama de vida boa, mas que na verdade são apenas armadilhas disfarçadas. A jornada em direção ao self é, segundo Jung, o verdadeiro caminho espiritual. É onde o ego se curva, onde a máscara cai, onde nasce uma nova identidade, não baseada no mundo externo, mas no propósito eterno. Carl Jung passou anos ouvindo pessoas que tinham tudo, mas se sentiam vazias. Pessoas que sorriam por fora, mas carregavam um grito preso por dentro. Homens poderosos com medo de dormir. Mulheres fortes que, em silêncio, choravam por não saber quem eram de verdade. Ele entendeu que o sofrimento não era um erro a ser consertado, mas um portal, uma rachadura por onde o self, o centro da alma, tentava se manifestar. A cura só vem quando encaramos a dor de frente, dizia ele. Tudo aquilo que não enfrentamos, dentro de nós voltará como destino. E é nesse ponto que surge a pergunta, se Deus está dentro de mim, por que às vezes ele se cala? Jung respondia com lucidez, porque o silêncio de Deus é o início da escuta da alma. É quando tudo desaba que as máscaras caem. É quando as certezas se desfazem que nasce a busca verdadeira, não por fórmulas, não por respostas rápidas, mas por sentido. É fácil falar de fé quando tudo vai bem, mas é no caos que ela é provada e, mais do que isso, é no caos que ela deixa de ser conceito e vira carne, vira escolha, vira a voz interior. Jung via o mal como parte da totalidade humana, não como algo fora de nós, mas algo que existe dentro, esperando consciência. A sombra, como ele a chamava, é feita de tudo aquilo que negamos, reprimimos ou fingimos não ver. E ignorar essa sombra não nos torna mais santos, apenas mais frágeis. O mal que não é integrado vira projeção. Vemos nos outros o que recusamos enxergar em nós. Julgamos o mundo para não precisar olhar o espelho. E aqui entra um dos maiores ensinamentos de Jung. Você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Isso não significa abraçar o mal. Significa reconhecer sua existência e não permitir que ele nos controle pelas sombras. Significa entender que o bem e o mal habitam a alma humana e que a presença de Deus é o que nos ensina a escolher. Por isso, quando Deus parece calado, talvez ele esteja apenas nos dando espaço para crescer, espaço para decidir, espaço para escutar. Talvez o silêncio que você sente não seja ausência, mas espera. Deus espera você soltar o controle, espera você descer do orgulho, espera você parar de fugir da dor e perguntar: o que isso está tentando me ensinar? Foi Jung quem disse: o encontro com o self geralmente acontece na forma de um colapso, porque só quando o ego se quebra é que a alma pode começar a respirar.
Quantas vezes você já se sentiu assim? No escuro, sem resposta, orando, mas não ouvindo, agindo, mas sem direção, vivendo, mas sem sentido. E quantas vezes, nesse silêncio, algo começou a mudar? Uma percepção nova, uma força inesperada, um tipo de fé que não veio dos livros, mas do abismo. Esse é o tipo de espiritualidade que Jung respeitava. A fé que nasce no deserto, a fé que cresce na crise, a fé que ouve a voz de Deus mesmo quando ela não parece estar falando. Porque às vezes Deus fala na pausa, na demora, no erro, no que termina, no que quebra, no que você não entende agora, mas que um dia vai olhar para trás e perceber. Ali, Deus me ensinou mais do que em 1000 palavras. O sofrimento é um chamado, mas só quem escuta desperta, só quem atravessa transforma, só quem se rende renasce. Se você está passando por esse vale, se sente que Deus está distante, se o que antes fazia sentido agora parece cinza, talvez você esteja mais perto de Deus do que nunca. Porque é ali, no fim de você mesmo, que Ele se revela de forma nova. Não como o Deus que resolve tudo por fora, mas como o Deus que restaura tudo por dentro. Quando você começa a escutar Deus dentro de si, algo muda. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. O mundo continua barulhento, caótico, corrido, mas você passa a andar em paz, porque agora há uma presença viva dentro de você. Carl Jung chamava esse estado de integração. É quando o ego, a sombra, o inconsciente e o self deixam de guerrear e começam a trabalhar juntos. É quando a alma para de fugir, o ego para de mentir, e o self começa a guiar com clareza. Jung dizia: o objetivo da vida não é a perfeição, é a totalidade. Ser completo é ser humano com todas as suas partes reconciliadas, e Deus é o processo que transforma essa reconciliação em sentido. Em outras palavras, o propósito não é virar santo, é virar inteiro, é viver com verdade, andar com consciência, existir com coerência entre o que você crê, sente, diz e faz. Esse é o verdadeiro milagre, viver guiado por uma voz que não se cala mais. Quando essa conexão acontece, não significa que a vida se torna fácil, mas se torna alinhada. Você não corre mais para provar algo, não aceita qualquer caminho, não se vende por elogio, status ou dinheiro. Você vive com direção. Jung acreditava que essa direção é Deus agindo em nós, e quanto mais você caminha com o self, mais encontra sentido até nas tarefas mais simples. As escolhas ganham nitidez, os relacionamentos ganham propósito, e até o silêncio ganha profundidade. Mas essa paz não aparece de repente. Ela é construída dia após dia, decisão após decisão. Por isso, Jung falava sobre a importância da atenção plena à vida interior. Ele dizia que, se você não vigia sua alma, o mundo toma o controle. Você acaba reagindo a tudo, tentando agradar a todos, sendo arrastado por expectativas alheias. Mas quando Deus está vivo em você, você deixa de ser refém. Você passa a ser presença, presença firme, serena, intencional. E aqui está um ponto importante. Quando isso acontece, você se torna uma resposta. Você para de buscar tanto o que fazer e passa a ser quem é. Isso muda tudo ao seu redor. Jung dizia que uma pessoa verdadeiramente integrada transforma o ambiente só de estar nele, porque ela vibra a paz, carrega profundidade, fala menos e diz mais. É nesse ponto da jornada que Deus não está mais apenas como uma crença, mas como uma expressão. Você se torna parte do movimento do divino no mundo, com suas palavras, suas escolhas, sua maneira de ouvir, seu modo de amar, de servir, de construir. Isso é fé viva. É por isso que Jung via a individuação, esse processo de se tornar inteiro, como um caminho espiritual, psicológico e prático, não separado da vida, mas refletido nela, no trabalho, na família, na missão, no silêncio. Porque uma alma que encontrou Deus não precisa provar. Ela revela. Revela equilíbrio em um mundo confuso. Revela presença em um mundo distraído. Revela coerência em um mundo de máscaras. E o mais bonito,
Essa alma gera cura, inspira, aponta caminho, vive de um jeito que outros reconhecem. Tem algo diferente ali. E esse algo é Deus. Talvez sem perceber você esteja se tornando essa pessoa. Não porque sabe tudo, mas porque está ouvindo. Não porque é perfeito, mas porque decidiu andar com o selfie, decidiu deixar que Deus vivesse em você. Não como ideia, mas como propósito. Se tudo que conversamos até aqui acendeu algo em você, então finalize este ciclo com a certeza de que essa jornada é real. Ela começa no caos, atravessa o silêncio, encara a sombra, mas termina com luz, com inteireza, com paz. A paz de quem não precisa mais buscar lá fora, porque encontrou dentro a presença que faltava. Se isso te tocou de verdade, comente: eu estou ouvindo. Essa frase simples, mas viva, é um símbolo. É a afirmação de que, mesmo com medo, com dúvidas, com quedas, você escolheu escutar a voz mais profunda, a voz que te chama pelo nome, a voz que não acusa, mas acolhe, a voz que não exige, mas desperta, a voz que não impõe, mas guia, a voz de Deus dentro de você. Se este conteúdo falou com você, se de alguma forma algo aqui despertou sua consciência ou acalmou um pouco o barulho da sua mente, então este canal é para você. Inscreva-se agora no Emocional Sem Barreiras, ative as notificações e continue essa caminhada conosco rumo a uma vida mais autêntica, lúcida e conectada com quem você realmente é. Juntos, vamos além dos pensamentos e nos reencontramos no silêncio da alma. Até o próximo vídeo.